Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 6º dia do 10º módulo Combatendo a Ansiedade, com o tema principal, a derrota de Golias. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu, para nos auxiliar a vencer o gigante de nossas vidas, que se chama ansiedade. É provável que você tenha algum gigante na sua vida que esteja aprisionando e intimidando você e roubando a sua alegria. Adversários como o medo, a rejeição, a comodidade, a raiva e os vícios assumem o controle e, quando menos se espera, fazem morada em seu coração. Neste propósito de 7 dias, vamos analisar atentamente a história de Davi e Golias para nos mostrar como esses gigantes podem ser derrotados, ao focarmos no tamanho do nosso Deus e não na altura dos nossos gigantes, e ao caminharmos na vitória já conquistada por Jesus. E neste 6º dia trago o tema A Derrota dos Vícios. Quando Davi se ofereceu como voluntário para lutar contra Golias, o rei Saul disse a ele: "Você não tem condições." 1 Samuel 17, versículo 33. E continuou explicando que Davi não era rival para o gigante, pois ele era um guerreiro desde a mocidade. Quando Davi não foi convencido a deixar de lutar, Saul tentou vesti-lo com as próprias armaduras. Desejava que Davi se equipasse melhor, para parecer mais forte e mais protegido do que realmente era. Nós fazemos o mesmo na nossa vida. Nos sentimos impotentes num mundo fraturado e aberto aos ataques. Assim, vestimos armaduras falsas e nos escondemos atrás dos vícios. A triste realidade é que somos uma geração viciada. Podemos pensar que não somos viciados, mas a verdade é que a maioria de nós tem algo que acredita não poder viver sem. Seja álcool, relacionamentos, compras, realizações, drogas, adrenalina ou até mesmo as redes sociais. Somos escravizados e não conseguimos abandonar certos hábitos quando nos sentimos vulneráveis. O gigante do vício pode roubar o melhor que Deus tem para te oferecer. Pode levar você a um caminho interminável, acreditando numa promessa que nunca será cumprida. Por fim, o gigante vai te dominar, ridicularizando e enfraquecendo a fama e a glória de Deus na sua vida. Assim, como você pode identificar a vitória de Jesus sobre esse gigante? A solução é enxergar além dos sintomas do vício e focar na causa. Faça a si mesmo perguntas como: qual é a origem do caos na minha vida? Por que me sinto tão inadequado? Por que tenho medo de ser conhecido? De onde vem a necessidade de chamar aqueles que estão ao seu redor para ajudar a esclarecer certos fatos? Faça o que for necessário para construir a sua vida de forma aberta, honesta e transparente. No final, Davi se recusou a usar
a armadura de Saul. Ele colocou de lado todos os aparatos de Saul, tentou usar para pressioná-lo e escolheu confiar apenas no Senhor. Ele saiu para lutar contra o gigante armado apenas com o seu estilingue, o seu cajado e o seu Deus. E assim ele derrotou Golias. Esse é o exemplo que devemos seguir, pois ao olharmos apenas para Deus para nos fortalecer diante das nossas fraquezas, o gigante será derrotado na nossa vida. E nesta noite trago perguntas para que você possa anotar, meditar, responder no seu momento no local secreto de oração. Não se preocupem, pois elas estarão aqui na descrição para que você possa anotar com mais tranquilidade. Vamos lá. Quais são algumas situações em que você se sente tentado a colocar armaduras falsas para proteger a sua fraqueza? Por que é tão atraente lidar com as dores e as fraquezas por meio de um vício? Por que muitas vezes é tão difícil recorrer a Jesus na nossa fraqueza ao invés de buscar um vício? Por que é essencial contar às pessoas de sua confiança sobre o seu vício e pedir o apoio delas para se libertar? Como você saberia se uma pessoa é confiável para se revelar um vício? Quais são as qualidades de caráter de uma pessoa de confiança? Reflita, medite e ore. No livro 1 de Coríntios, capítulo 10, versículos 12 a 13, a palavra diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Palavras de Deus para você. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Esta é uma outra versão da mensagem desta noite. Não negocie seus valores. Por trás de toda tentação existe um ladrão. Lembre-se de Eva. Viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Gênesis 3, versículo 6. Quem mostrou foi a serpente, o diabo. Por ter concedido à tentação o prejuízo, foi irreparável para Adão e Eva. Eles foram lançados fora do paraíso. O versículo bíblico de hoje, do tema de hoje, fala que é possível vencer todas as tentações. Fala também de um Deus que é fiel, que não lhe abandonará em meio à tentação e que lhe dará a saída desse ataque do mal. Creia, você pode suportar, porque o Todo-Poderoso nunca lhe abandonou. Ele está aí contigo, em Cristo. Outro ponto de atenção aqui é: todas as vezes que pensamos em tentação, acreditamos que Deus está à parte disso, que talvez Ele não faça nada a respeito, pois sabemos que a tentação vem do diabo, segundo as nossas próprias fraquezas carnais. Tiago 1, versículos 13 a 15. Deus pode não nos tentar, mas Ele cria possibilidades para tentar. Quem plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? O próprio Deus. Quem levou Jesus para ser tentado no deserto? Deus. As tentações e o escape. Quando lemos Coríntios, vemos Jope como a tentação. Deus proveu o escape. Portanto, podemos dizer que a tentação é um presente para o cristão. Ele não faz para produzir o mal, mas para trabalhar algo dentro de nós. Ele deseja construir algo em nosso caráter que não é possível fazer fora da tentação. Na jornada da vida cristã, aprendemos de diversas situações e formas, mas existe uma etapa que só compreendemos diante da tentação. Todo cristão terá que passar por isso,
pelo caminho de aprendizado em que a obediência e a paciência são formadas em nós. Nem sempre a aprovação vem com tentação. Deus muitas vezes nos prova e isso pode ou não envolver tentação. Satanás nos tenta para derrubar e enfraquecer e não para trazer um ensino sobre algo. Porém, está dentro do plano de Deus produzir em nós um caráter aprovado através disso, que seja capaz de resistir às tentações. Posicionando nosso coração. Deus deseja produzir em nós a humildade perfeita de Jesus, e isso custa caro. Estar em Jesus não significa pular etapas e pegar atalhos, mas passar por tentações, como ele passou. Então, se existe a possibilidade da tentação, em Jesus podemos vencê-la. A vitória de Jesus sobre as provações nos ajuda a posicionar nosso coração para ver a tentação como um presente. Em Gênesis 3, versículos 1 a 7, a palavra diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore no jardim? E disse a mulher serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. As tentações mudam de perspectiva. Esta é a narrativa da queda, em que algo mudou a perspectiva deles. Aquela que era apenas mais uma dentre todas as árvores do jardim agora se tornou a desejável. Satanás sempre usará desejos e sentimentos legítimos para mudar a perspectiva sobre as situações. O pecado é resultado disso, de um pensamento distorcido e de uma mentalidade errada que pode gerar uma crise de confiança. Na narrativa da queda, podemos observar como a serpente muda a perspectiva de Eva sobre a situação. Deus começa com a sua afirmação: De todas as árvores podereis comer. A serpente começa com outra forma: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore. Ela começa logo com uma negação, conseguindo assim mudar a visão de Eva. Agora, ela não vê mais 499 árvores. Ela só consegue ver que não possui 500. A serpente conseguiu capturar a atenção de Eva, colocando o foco justamente naquela que não pode comer, e isso se tornou desejável. A voz da tentação começa com a negação e muda nossa perspectiva. Não é com grandes mentiras, mas com a distorção da verdade que se dá à tentação. E quando a verdade é distorcida, também acontece uma distorção da nossa perspectiva da realidade. E assim gera o primeiro gatilho da tentação dentro de nós: a ingratidão. Não somos gratos por 499, pois precisamos de 500. Começamos a ver a realidade pela perspectiva da falta. Não vemos mais o que foi nos dado, apenas vemos o que está faltando. Como vencer a tentação? Para vencer a tentação, precisamos olhar para Jesus. No deserto, ele foi tentado em sua identidade quando Satanás sugere que ele transforme a pedra em pão. Ele poderia ter duvidado de quem ele era. Geralmente somos tentados a duvidar da nossa identidade em Deus, daquilo que ele afirmou sobre nós. Jesus nos ensina que a voz do caráter de Deus deve ser maior do que a voz da coerência. É comum na jornada cristã tropeçarmos ou até cairmos, mas precisamos nos posicionar e resistir às tentações. Nós vencemos elas quando entendemos quem somos em Deus e quem Ele é para nós.
quando resistimos às carências e obedecemos à voz do caráter de Deus revelado nas Escrituras. Olha, já estamos na reta final do ano e precisamos ser perseverantes, não nos permitir pecar. Se tentado não é pecado, mas render à tentação sim. Jesus foi tentado em todo o tempo, assim como nós, mas ele nunca se rendeu. Não há tentação que venha sobre mim e sobre você que Jesus não tenha experimentado. Satanás é tentador, e a sua única função é levar ao pecado. A palavra pecar significa errar o alvo. Nosso alvo é ter uma vida pura, abençoada e alegre. É a vontade de Deus para nós. Você precisa se apropriar dessa realidade. Em outra versão do versículo citado diz: aquele que pensa estar de pé. E isso nos leva a refletir que somos espelho do que a palavra diz. Temos que ser humildes e enxergar dentro de nós o que a Bíblia diz a nosso respeito. Não podemos nos vangloriar em nossa própria vitória, mas na vida de que Deus há em nós. O versículo em destaque desta noite também diz que Deus é fiel para nos ajudar a vencer qualquer tentação. Lembre-se, nenhuma tentação é mais forte do que o poder de Deus, que atua em sua vida. Você cede à tentação e ao pecado porque quer, pois tem o livre arbítrio. Você é livre para escolher dizer não ao pecado ou dizer sim. Porém, o salário do pecado é a morte. O pecado pode matar seu casamento, sua alegria, sua fé, destruir sua família. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas, ao contrário, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Abra os seus olhos, não deixe que a soberba e orgulho o levem a cair. Seja perseverante e quando o tentador chegar, deixe Jesus atender a porta. Que a perseverança seja um modo de viver, não só hoje, mas para toda a vida. E eu encerro este 6º dia com o seguinte pensamento. Ao enfrentarmos tentação, Deus nos promete 2 coisas: livramento e força para suportar. Jesus nos deu o exemplo e mostrou que a tentação somente lhe sobreveio porque Deus lhe deu poder para resistir. Deus nos prometeu este poder. Porém, não devemos pensar que o livramento significa que não vamos ter que encarar os desafios, as necessidades e dificuldades, pois nosso caráter é aperfeiçoado ao resistirmos à tentação e enfrentarmos os desafios. Deus providenciará o livramento para nós, mas Ele também está interessado em desenvolver nosso caráter santo. O equilíbrio entre os dois é a obra de Deus. Decidir manter-se fiel é a nossa obra. A mensagem de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário para a sua vida. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Obrigado, querido Pai, por me dar livramento da tentação e o poder de enfrentá-la vitoriosamente. Por favor, perdoe-me pelas vezes que tenho sucumbido à tentação e ao pecado. Perdoe-me pelas vezes que não quero achar a porta de saída. Purifica-me e restaura-me do serviço fiel ao Senhor e ao seu reino. Em nome de Jesus, nos ajude a vencer a este gigante que vem anos e anos nos assolando. Eu creio poderosamente que Jesus já venceu a batalha. Só depende de nós acreditar e perseverar na fé. Mais uma vez, louvamos e agradecemos o seu santo nome. Amém e graças a Deus.